E aí pessoal, estamos iniciando nossa sexta videoaula do canal Open Study. E para essa videoaula preparamos um tema muito importante. Iremos abordar estruturas de controle. As estruturas de controle possibilitam ao programador alterar a ordem de execução do programa da esquerda para a direita, de cima para baixo. Desta forma, o programador recorre a estes elementos, que são as estruturas de controle, com o objetivo de tomar decisões ou repetir sequencialmente determinada instrução, podendo escrever o seu código em qualquer ponto do programa. Desta forma, conseguimos separar essas estruturas em duas categorias: estruturas de decisões, que são as condições, e estruturas de repetições, que são os ciclos. Sem mais delongas, vamos iniciar nossa videoaula abrindo nossa ideia. Então, pessoal, ao iniciar nossa ideia, vamos criar um projeto tipo Console Application, mas antes, nessa aula iremos abordar só o tema estruturas de decisões. Estruturas de repetições vai ficar para a próxima videoaula. Então, sem mais delongas, vamos criar nosso projeto. Em New, Projeto, Templates, Visual C Sharp, Windows, Console Application. Vamos dar o nome a ele. Vocês podem dar o nome que vocês bem queiram. E ao dar o nome, ele vai carregar nosso projeto, vai carregar com a estrutura básica que a gente já viu. Antes de iniciarmos, é importante definir o que é uma estrutura de decisão. A estrutura de decisão, ou condição, como dito anteriormente, elas avaliam quando uma condição é verdadeira ou falsa e executam uma ou mais instruções mediante o resultado. Habitualmente, uma condição é uma expressão que utiliza operadores de comparação. Esses operadores de comparação são os operadores relacionais que vimos na aula anterior, no qual nós dividimos operadores em três categorias: lógico, aritméticos e relacionais. Esses seriam os operadores relacionais, e eles iriam fazer comparações entre valores de variáveis. Essas variáveis poderiam ser variáveis com constantes, poderiam ser variáveis inseridas pelo usuário, definidas na hora do momento do código. Independe. A primeira estrutura de decisão que iremos ver é a estrutura if. Essa condição ela especifica se a mesma for verdadeira, ela executa uma determinada instrução ou um conjunto de instrução. A gente também pode negar ela utilizando aquele operador lógico de negação, que é a exclamação. Então ela vai executar uma estrutura falsa para a gente. Mas a gente vai ver. A primeira estrutura if que a gente vai ver, no qual ela se divide em três, é a estrutura simples, no qual sua sintaxe é bem simples mesmo. Eu tenho o if, aqui dentro eu coloco a minha condição, e aqui dentro do bloco de código que eu abro dela, eu insiro as instruções que eu quero colocar. Pode ser um bloco de instruções, ou uma instrução só. Não vou escrever todo. Então é bem simples, é o meu if, eu abro aqui o meu parênteses curvo e insiro minha condição. E dentro dela eu abro com duas chavetas para abrir meu bloco de código, e dentro dela eu passo os meus parâmetros. Eu executo minha instrução. Então como ficaria aqui? Vamos botar um exemplo na prática. Eu vou declarar um valor aqui. Deixa eu ver um valor. Aqui o valor. Qual é o valor? Vou iniciar ele como 0. Tá. Vou escrever uma string. Vou iniciar ela como nada. Então aqui dentro da minha condição, eu iria fazer um teste lógico utilizando operadores de comparação, aqueles operadores maior igual, menor igual, diferente, igual. Então eu colocaria aqui o meu valor. No caso aqui eu vou utilizar eu poderia utilizar o operador aqui de comparação.
maior igual. Eu vou utilizar também aqui um operador, na verdade, um operador de divisão, de tirar um módulo desse meu valor, e depois eu vou utilizar meu valor de comparação. A gente viu isso também na aula anterior, que a gente pode fazer esse trabalho aqui, ligar os operadores, no qual eu poderia utilizar um operador aritmético, que esse aqui é um operador aritmético. Eu estou falando que eu vou pegar o resto dessa minha divisão aqui, então o meu valor aqui, então se o meu valor for 2, resto 2 dividido por 2, qual é o resto? Aí eu faço minha comparação, aqui é meu operador relacional. O meu resultado dessa operação aritmética é igual a zero? Se isso aqui tudo me retornar verdadeiro, eu entro dentro do meu bloco do if. Se não, eu continuo prosseguindo com o meu código. Então aqui dentro, minha mensagem receberia é par. Então se o meu valor aqui dividido foi igual a zero, o resto dele foi igual a zero, esse número é par. Então o meu if simples, ele sempre vai o quê? Ser pautado quando o meu todo, minha comparação toda for verdadeira, ou quando minha comparação toda for falsa. Ele vai entrar dentro do meu código. Porque não há um tratamento se ele diferir, se ele me retornar falso aqui. No caso aqui eu estou esperando o verdadeiro. Então, se ele me retornar falso aqui, eu não vou tratar isso aqui. Minha mensagem não vai receber nada. Porque ele só recebe alguma coisa quando entra aqui. Então, esse meu simples, ele só vai ser utilizado em instruções ou bloco de código no qual ele for associado à parte verdadeira e nenhuma associada a falso. Ou associado à parte falsa e nenhuma associada a verdadeira. Porque aqui, ó, eu posso negar, aqui, ó, eu posso fazer uma negação dessa minha comparação. Então aqui, se ele me retornar verdadeiro, eu neguei com o meu operador lógico de negação, que é minha permutação de negação. Então aqui, se for verdadeiro, eu vou negar o verdadeiro, ele vai entrar se for falso. Se fosse falso, ele não ia retornar verdadeiro, ele entraria. Então, esse meu if simples, ele é bem fácil e bem tranquilo. E às vezes você utiliza ele. Não é utilizado muito, mas é utilizado quando se necessita. Por quê? Minha segunda forma de utilizar o if é uma das mais utilizadas entre a primeira e a segunda. Por quê? Eu trato a exceção se ela não for verdadeira. Eu utilizo a cláusula else, no qual aqui eu vou ter meu bloco de código, e eu vou digitar minha mensagem aqui, ó, que esse número vai ser ímpar. Então, aqui eu fiz o teste lógico, falei se é par. Mas se o número aqui fosse 1, ele ia me retornar falso. Que esse número não seria igual a zero. Que esse aqui que é meu teste lógico, é o igual. Ele ia falar que esse número não é igual a zero. Então ele me retornaria falso. Então, ele não entraria aqui dentro, mas entraria dentro da minha cláusula else. Porque eu falei que se não for o meu if, ele entra dentro do meu else. E aqui ele recebe o que é ímpar. Então essa é a minha segunda forma de definir o meu if. Existe uma terceira forma que também é muito utilizada, mas não é tão utilizada quanto essa aqui, que é eu declarar múltiplas condições. Seria assim, ó. Aqui, deixa eu copiar aqui esse mesmo valor, que eu vou utilizar ele como exemplo. Então aqui, ó. E aqui vou tratar
a mensagem. Então, o que está ocorrendo aqui? Eu estou falando, se o meu valor, o resto dele, por 2, se dividido por 2, o resto for igual a 0, esse número é par. Se não, else if, esse valor dividido por 2, resto for diferente de 0, esse número é ímpar. Se não atender nenhum desses requisitos aqui, ele vai entrar dentro do meu else. Lembrando que esse meu else aqui no final, ele é opcional, não é obrigatório. Então essa é a minha estrutura do meu if. Ele é bem simples, muito utilizado para condições, quando você quer testar algum valor. Então é importante você entender essa estrutura, mas ela é bastante simples. A minha segunda estrutura de condição, que vamos ver aqui, é meu switch. Essa estrutura pode ser utilizada em substituições de múltiplas cláusulas do else e if que a gente viu lá, que é if, else e if. Que eu tenho aqui o meu if, else e if. Isso aqui é uma declaração múltipla. Quando estamos a lidar com valores enumeráveis, no caso aqui, ó, eu tenho o meu zero. Então, o meu switch, ele é bom quando são valores, bom você utilizar quando você vai declarar muitos if, else e if com valores zerados. Então, é interessante você utilizar o switch. Enquanto a cláusula else if testa uma condição de cada vez, o meu switch avalia uma expressão uma única vez no topo do bloco, sugerindo um código-fonte mais estético e fácil de interpretar. Todas as estruturas switch constituem um bloco formado por cláusulas cases, que permite testar cada uma das condições. A cláusula opcional é o default e é apenas executada quando nenhum dos assimilados for previsto. No caso, minha sintaxe do meu switch, deixa eu apagar aqui. Ela é bem simples também, gente. Eu tenho o meu switch, no qual eu vou ter minha expressão. Na minha expressão aqui, que vai ser onde eu vou realizar os meus testes, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou abrir meu código, meu bloco de código. Dentro dele eu vou passar o meu case, que é o meu caso, né? E aqui seria o meu valor, 2 pontos. Aqui eu colocaria o meu bloco de código. Bloco de código. Meu break. Aqui estaria o meu case de novo. E assim eu colocaria quantos valores eu quisesse, utilizando essa mesma sintaxe do meu caso 1. No final eu colocaria um default, um padrão. Aqui eu botaria meu código e meu break também. Um exemplo disso aqui, deixa eu fazer aqui. Se eu colocasse aqui, ó, minha expressão valor 1, pode ser valor 1 mesmo assim aqui. Valor 1. Vou dizer que eu tivesse um menu aqui, no qual eu falasse você escolhe cadastro, 2 produtos, visualizar produtos, 3 visualizar contra-cheque. Então, o meu valor receberia a opção que ele escolheu. Então, eu vou fazer o teste. Switch valor. Aí eu vou dizer que ele entrou aqui 0. Aí eu faço aqui, ó. Case. Aí eu passo o meu valor. 2 pontos. Aí eu passo meu bloco de código. Pois aqui eu vou utilizar minha mensagem mesmo. Deixa eu escrever qualquer coisa aqui. Eu faria um break.
O break seria para sair rápido no meu case. Por quê? Normalmente quem utiliza o switch, ele quer testar, se ele chegar no valor lógico, ele quer sair, não quer testar o restante. Então ele utiliza o break. Se ele entrar no meu case C1, ele já atribui o valor e sai. Nem vai testar os outros, ele já saiu, já encontrou o que ele queria. Então o break é muito utilizado nesses casos. Case. Mensagem. Se eu quisesse para vários tipos de condições, de valores testados aqui, atribuindo o mesmo tipo de instrução, eu faria assim. Então, aqui, se ele entrasse no case 1, minha mensagem ia receber isso. Se ele entrasse no case 2, se meu valor fosse 2, ele entraria aqui. Se meu valor fosse 3, 4, 5, ele faria isso aqui e sairia. E se fosse o default aqui, se ele não entrasse nenhuma dessas aí, então seria mais ou menos assim, seria assim o meu switch, como seria a declaração dele. Então, se fosse valores enumeráveis, igual o meu if ali foi anteriormente, eu poderia fazer sim, que seria mais esteticamente visível. Vocês podem ver que o estético dele é mais apresentável, fica melhor de se visualizar do que utilizar vários if else, abrir bloco if else, criar aquele monte de if else para testar valores, sendo que eu poderia pegar esse valor e botar vários casos possíveis para esse valor muito melhor apresentado de uma forma muito mais legível. Então, normalmente, quando um dos test case dá positivo, a gente não pretende continuar com o código. Então, por isso que a gente utiliza o break. E é importante utilizar esse break. Porque você não quer percorrer todo o código. Você quer já sair desse código. Então, é bom você utilizar o código. Então, essa foi a aula de hoje. Apresentar o meu switch e meu if, que é a minha estrutura de controle, que é a minha estrutura de condição. A gente conseguiu dividir ela em estrutura de condição e estrutura de repetição. Hoje vimos a estrutura de repetição. Vimos aqui que o meu Swift é importante ser utilizado quando eu tenho valores enumeráveis. Melhor do que utilizar o meu if, else e if, no qual o código vai ficar muito mais difícil de ser lido. O meu Swift é mais apresentável. Vimos que o if tem várias estruturas, no caso 3, uma estrutura simples, no qual só tem o if, no qual ele espera um todo, ele está todo para um valor verdadeiro, então só vou testar um valor se ele for verdadeiro ou falso. Eu não consigo testar os dois ao mesmo tempo. Se for verdadeiro, eu faço isso, se for falso, ele dá aquilo. Eu não consigo fazer com uma estrutura simples. É só utilizar para o valor verdadeiro. Eu vi que eu tenho a segunda, que é o meu if else, no qual eu consigo já testar se ele é verdadeiro. Caso ele não me retorne verdadeiro, eu tenho uma cláusula que eu consigo imprimir um valor para aquela cláusula, no caso meu else. E vimos também uma terceira estrutura dele, no qual eu consigo fazer uma múltipla declaração dele. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha sido produtiva para vocês. Eu venho dizer novamente, é importante fazer os exercícios postados no fórum, porque eles são complementares à aula, não dá para passar tudo aqui, então eu posto exercícios. Se vocês treinar o exercício, vocês vão ficar feras, vão dominar muito mais rápido a linguagem. Por quê? Porque vocês vão praticar.
Então é importante, curta nosso canal também, se inscreva nele, comente, eu preciso do seu feedback, porque eu não consigo dimensionar o que eu estou errando ou o que eu estou falhando com vocês, então é importante esse feedback com vocês. Tem a nossa página no Facebook, que lá a gente está postando novidades, vou postar sobre as videoaulas. Enfim, essa foi a aula de hoje e até a próxima, pessoal.